Boa tarde. Estamos informando agora os seguidores, mas já estamos aqui ao vivo. Oi, Janete querida, seja bem-vinda. Enfim, todo mundo aqui chegando, uma delícia, né? A gente está aqui em mais uma live sessions nesse sábado gostosinho, né? Trazendo aqui esses assuntos bem bacanas para vocês. Quem está chegando novo aqui, eu sempre me apresento, eu sou a Raquel Xerém, criadora do projeto In-House, né, que nasceu de uma forma presencial, trazendo assuntos multiculturais, né, e que nesse momento de pandemia a gente se reinventou e a gente está aqui in-house para in-house, trazendo de uma forma virtual esses mesmos assuntos, né, para poder exatamente, gente, preencher a nossa mente com assuntos e conteúdos que acrescentem, que enriqueçam, né, e que possam fazer a gente viver esse tempo de uma forma mais bacana, né? Enfim, falando nisso, é nessa forma presencial que, se Deus quiser, em breve a gente já vai poder estar junto e se vingar de tudo isso que está acontecendo. A gente tem um evento marcado com Pedro Melo e Souza, tá? Que vai ser um evento incrível, numa harmonização de vinhos portugueses e a comida do Ex-Antiquários, que agora é a equipe que está lá no Entre Amigos. E vai ser muito bacana. Depois a gente vai finalizar com um trio de jazz. Porque o bacana é isso, é essa experiência sensorial, né? Então, aqui no presencial, a gente faz de uma forma intimista, né? Podendo trazer um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo. E nesse momento aqui, né, a gente fez uma curadoria feita com todo carinho, trazendo aos pouquinhos para vocês vários assuntos aqui também, tá? Então, é o seguinte, gente, deixa eu ver se Pedro Melo e Souza já chegou. Jairinho, queridão, tudo bem? Gente, tão bom isso, né? Eu ontem estava comentando aqui, em falar isso, que ontem foi meu aniversário. E muito interessante, porque o meu aniversário ele foi num formato meio Jetsons. Sabe como é que é? É o seguinte, teve o abraço presencial dos meus filhos e todo mundo tá aqui juntinho, gostosinho, mas eu passei o dia inteiro recebendo milhões de mensagens maravilhosas e através daquele Zoom, porque é o seguinte, gente, graças à tecnologia. Já imaginou a gente numa outra época, sem poder estar aqui agora, como a gente está aqui interagindo? Enfim, então é isso, a gente fez vários Zooms, né? Foi Zoom de almoço com as amigas, Zoom à tarde surpresa, que eu nem sabia que existia, Zoom à noite com os amigos, foi muito, muito, muito bom. E aí, é o seguinte, gente, hoje a nossa live, né, na verdade, com Pedro Melo e Souza, que é jornalista, escritor da coluna Letras Garrafais do jornal O Globo, né? E também assina várias outras coisas que ele vai contar pra gente por aqui. E é o seguinte, o Pedro tem feito várias lives com experts, conhecers e pessoas que realmente entendem profundamente de vinhos. E o que é mais bacana no projeto In-House é que nós não temos essa pretensão. Eu quero aqui, junto com vocês, poder fazer as nossas perguntas, que somos um pouquinho mais leigos, mas somos curiosos e amantes do vinho, que tem feito tanta parte da nossa vida como grande companheiro. Não é? Então é o seguinte, deixa eu ver, cadê a solicitação do Pedro? Gente, olha que coisa interessante, já aconteceram várias coisas na minha live, assim. A internet cai, o cachorro late, criança aparece, interrompe. Agora, uma coisa que ainda não tinha acontecido é do meu convidado não ter chegado até agora. E eu tô achando que, Pedro, se você estiver entre nós, por favor, aparece aqui e faz a solicitação, porque eu não tô te vendo. Vocês estão vendo o Pedro por aí? Ah, Pedro, você tá aqui, mas você tem que me solicitar, amore. Faz aquela solicitaçãozinha para eu visualizar e poder te chamar. Ai, graças a Deus, pelo menos ele tá aqui, gente, porque essa realmente, eu brinquei outro dia que eu vou fazer o seguinte, um dia, a live das lives, entendeu? Porque tem tanta história já para contar, né? Só com essas experiências todas que eu tenho tido, que vocês nem imaginam. Pedro, cadê a sua solicitação? Já achei. Beleza.
tudo sob controle. Vamos lá, aguardando. A gente já fez uma live, gente, e foi tanto sucesso. Olá! Alô, Raquel. Não me mata de susto. Não, também eu fui o primeiro a entrar. Não, pois é, mas como eu não via que a solicitação é uma coisinha grande que aparece, e eu não via. Falei, gente, cadê a solicitação do Pedro? Eu sabia que ia dar tudo certo. Olha aqui, ó. Estava contando para eles, né, que a gente fez uma live que foi tão gostosa e ficaram tantas perguntas no ar ainda para a gente fazer que a gente está aqui num repeteco. E até porque eu quero contar para vocês que o Pedro vai muito além do vinho, né? O Pedro é um crítico de vinhos, né? Mas ele tem toda uma conexão com a gastronomia em si. Então a gente resolveu fazer essa live baseada em harmonização, né? Agora, hoje, Pedro, eu vou começar de uma forma diferente. Eu queria, sim, que você começasse a falar um pouquinho sobre a tua história, a tua trajetória, porque aqui as histórias têm servido de inspiração para as pessoas também. Então, conta um pouquinho como é que você chegou até aqui e quais as etapas e desafios que rolaram nesse percurso. Ah, cara, foi uma trajetória. Se a gente for botar numa linha de tempo, ela começou, tecnicamente, como jornalista, na virada do ano 2000, quando eu editei uma revista, que eu até mandei a capa para você, a revista My Rio. E era uma revista do Rio Convention Bureau, que a gente tinha muito foco em gastronomia. Mas eu já tinha uma conexão com gastronomia antes, já tinha uma conexão com vinho antes, que eu tomava muito com meu tio e com meu pai. Eu praticamente passei minha parte da minha infância, início de adolescência, cercado pelos vinhos na época que eu morei em Paris. E a gente, em vez de ter vaga na garagem, a gente tinha vaga na adega. Então, a gente tinha uma adega toda cavada no barro, debaixo debaixo de Paris mesmo, né? Muitos prédios, os prédios mais antiguinhos, todos eles ainda têm um sistema de túneis que, inclusive, se conectam, e foi muito, muito usado pela resistência francesa, né? E era onde a gente mantinha as garrafas, era sempre mais frio do que a parte de baixo, não tinha refrigeração nenhuma. Mas enfim, era a minha conexão que eu tinha e com as comidas que a gente tinha lá, né? Que a gente começou a experimentar aquelas primeiras delícias todas, riz de veau, o salmão escocês de verdade, não é esse troço abóbora. Você começou bem, né, meu querido? Você começou, você começou bem, então, né? Eu tive uma certa sorte. Vamos dizer assim. E aí eu comecei a escrever, comecei a me interessar em fazer inclusive, na época que eu era assessor de imprensa, eu cheguei a assessorar mais de 30 restaurantes simultaneamente. E eu tinha uma técnica de press release, que era escrever um press release quase incompreensível, tecnicamente adequado, mas com expressões que ninguém conhecia ainda. Era uma época que ninguém sabia ainda o que era carpaccio, né? Então, a gente está falando aqui de 86, talvez. Nossa, eu me lembro do carpaccio, a primeira vez que eu vi foi naquele Pizza Palace. Lembra do Pizza Palace? Teve do Pizza Palace, teve do Gula Gula. Teve o Gula Gula foi o primeiro, ali do Gulinho, o Gulinho do Leblon, o original. Pois eu me lembro que achei uma delícia desde a primeira vez. Não, a gente pagava uma fortuna por aquilo. E ninguém sabia o que era. Então eu fazia sempre um glossáriozinho embaixo do press release, e isso me rendia espaço na mídia. Na época, a gente ainda tinha revista Programa, tinha Tribuna da Imprensa, tinha o Dia, tinha o Globo, tinha 6 páginas, o Jornal do Brasil tinha 7 páginas para gastronomia. Tinha a Bárbara, que fazia um tremendo trabalho. Tinha Ana Cristina Reis, que ainda foi ser editora de gastronomia antes do Caderno Ela. E de release em release, quando eu vi, eu tinha 500 desses artiguetes explicando o que eram os pratos. Aí eu disse, vamos começar a fazer uma enciclopédia. Bom, para resumir, de tanto estudo, 20 anos depois, está fazendo exatamente 20 anos esse meu trabalho, eu estou com 62 mil verbetes. Só para vocês terem uma ideia. Nossa, que loucura! Pra vocês terem uma ideia,
o La Russe Gastronomia, que tem 12 mil. Eu estou com 62 mil. E com associação com música, com teatro, com poesia. Então, eu mandei para você a matéria de quando a Ana Cristina me descobriu, digamos assim. Se você quiser postar. E aí eu comecei a fazer a My Rio, e eu fui passando aos poucos. Já estava no Intercontinental nessa época. Fiz um curso lá de gastronomia, de degustação básica de vinhos e, acima de tudo, um curso que eles davam, que é muito interessante, que a hotelaria dá em geral, que é um curso de auditoria, antes que a auditoria venha. Então, a gente tinha que auditar um restaurante. Então, você aprendia como é que era um restaurante funcionando, né? Com todos os itens, etc, etc. E daí surgiu essa minha habilidade, digamos assim, esse meu princípio de ser crítico de restaurantes também, né? E interessante, então, era uma auditoria da auditoria, tipo assim, era para a auditoria dar tudo certo. Então, vocês passavam as grandes faziam toda uma... Interessante. Exatamente. Era preparação para a vinda da auditoria. Então, a gente tinha que não só ter o restaurante nos trinks, como observar tudo, nos quartos, tudo que acontecia, olhar a centimetragem. Tinha um livro desse tamanho, assim, de coisas para a gente checar dentro do quarto, checar se a torneira estava pingando, quanto tempo o cara respondia do room service. Então, foi uma forma de... Nossa, eu usei isso como um trampolim para a gastronomia aplicada, né? Uhum. E a gente tinha muito festival de gastronomia lá. Então, aí virou essa festa. Comecei a fazer as revistas. Eu sou editor da Itinalta até hoje. E eu acabei fazendo por conta dessa enciclopédia, eu deixei de ser assessor de imprensa e comecei a ser assessor da imprensa. Então, eu comecei a ser chamado, solicitado para fazer matérias com conteúdo, com bacanices históricas, né? E a coisa deslanchou por aí. Aí a Ana Cristina me descobriu a enciclopédia, lançou uma tremenda matéria lá no Ela. E aí, depois, mais tarde, o Paulo Motta me chamou para ser crítico de vinhos do Rio Show. Só para todo mundo saber, as colunas todas foram suspensas em fevereiro. E deve voltar num formato que eu mesmo devo editar, que é um grupo de portugueses que está entrando com um empreendimento de vinhos, que eles querem lançar um encarte para a Folha de São Paulo e para o Globo. E aí eu vou ser o editor e colunista de vinhos. Gente, vocês entenderam por que eu tinha que fazer essa pergunta? Pedro, eu sabia que você tinha um monte de coisa para contar, mas olha aqui, ó, eu queria falar o seguinte: da última vez, eu fiquei morrendo de inveja do teu vinho, porque eu estava com um copo d'água aqui e eu não podia sair no meio da live para pegar o meu vinho e largar vocês aqui. Mas aí hoje eu fiz diferente. Falei, Pedro, me sugere um vinho bacana para a gente poder beber juntos na live. Espero que vocês todos estejam com o de vocês aí, porque o Pedro... Ó, deixa eu ver o teu. Qual é o teu? Tomando esse aí, ó. Esse aí é o Fazedouro. É um vinho de um pessoal que era da região do Tejo, da Quinta da Lagoa de Cima, e que está no Douro agora. E quem está trazendo é o Gonçalo Ferreira e a Camila Legei, porque eles têm uma importadora chamada For You Wine. Super moderna, super inteligente, super olho no olho com o cliente e com o produtor. Então, os vinhos que eles estão trazendo, cara, primeiro que não são caros. Segundo, que são totalmente inteligentes em termos de qualidade. São vinhos modernos, são vinhos que não tem aquela coisa que você termina a garrafa, você está exausto. Não é? E tem uma Fernanda, chama o Gonçalo e a Camila, vê se eles entram. Eu avisei o Gonçalo agora há pouco dessa live, mas não sei se ele ficou atento. Mas, enfim, é isso. Olha aqui, eu fiz o meu dever de casa. Você me propôs esse aqui, olha, gente. Busquets. Então, pois é. E aí
enfim, esse vinho eu acabei ganhando de presente do Asa Gourmet, né? Para a gente poder apresentar aqui, porque foi Ana a Luísa, sugestão do Pedro. Agora, por que você me sugeriu? Enquanto isso, eu vou me servir, tá? porque o Domaine Bousquet, ele é uma vinícola que ele tem, antes de mais nada, uma das pegadas corretas, Saúde. que são as de práticas biodinâmicas. Biodinâmicas, naturais, orgânicas, antes de tudo. Eu não sei se eles são biodinâmicos, porque aí você tem uma série de certificações, cada país tem uma chateação, e aí eu não sei exatamente que nível que eles estão. Mas é um vinho moderno, um vinho que tem um tratamento maravilhoso. Os vinhos da Domaine Bousquet que ele está trazendo é a Lafia. Não sei se eles têm uma relação também com a Asa. Com a Asa? Não sei. Mas Eu só tem sei um o seguinte, né? Provar um vinho aqui numa live com o Pedro, a gente tem que fazer tudo bonitinho, né? Então, olha só, a gente aproveita e já ensina. Que primeiro, né, a gente sente, né, o buquê. Primeiro você olha. Um pouquinho só. só. Viu, gente? Vamos aprender. Vai. Primeiro você olha. Não, contra a lua, isso é muita bobagem. Só para saber se a cor não tá. Se for um vinho novo, qual é o ano desse vinho aí? 18, 17? 16 no máximo? 18. 18. Então é bem jovem. Ele deve ter, inclusive, pouca madeira. Então, esses vinhos mais jovens, eles tendem assim, a ser muito mais violetas na cor, né? É como se você tivesse acabado de espremer mesmo uma uva daquelas que te deixam com a mão suja, sabe? E ele tende a ser mais violetinha. Agora, por exemplo, assim, eu olhando para ele e tal, eu diria para você que ele é um vinho encorpado, né? Porque a coloração dele, quanto mais escura, não mostra um pouquinho? Não. Mostra, tá vendo, gente? Não, você pode ter Fiz de vinhos, propósito, só para vocês aprenderem. Fala. você pode ter vinhos encorpados, que são praticamente transparentes, e vinhos de cor fechada, sem corpo nenhum. O corpo está todo no tanino, ele tá parte no tanino, que é o que forma a estrutura junto com a acidez, que ele tem que dar aquela aguinha na boca quando a gente toma, e ter também aquela proporção de açúcar barra álcool, né? Que o ideal é você não sentir o álcool, é você sentir o vinho integrado. É todo ele dentro de um conjunto só, sem você sentir a madeira lá em cima, sem você sentir o álcool lá em cima. Né? Que gosta, inclusive, de olhar para ver o choro, as choro lágrimas, do copo, né? Que é onde você vê muito do álcool, muito da oleosidade dele, da estrutura. Tá, e aí quanto mais lágrimas, por exemplo, você vê, significa o quê? Significa que ele tem mais essa oleosidade e pode estar com mais glicol, pode estar com mais álcool, portanto. Interessante. Isso aí não significa vinho bom. Isso aí só vai descrever para você o que é um pouco desse vinho. Né? E aí, em seguida, a gente cheira. Provavelmente você vai sentir. Esse é um vinho muito jovem que deve ter pouquíssima ou nenhuma madeira. Então você vai sentir fruta pura. É verdade. Ele é bem frutadinho mesmo. Bem frutadinho. Né? Vai ter uma groselha, vai ter isso aí, se for. É o quê? Cabernet ou é Malbec isso aí? Malbec. Malbec, né? Então vai ter um frutão, vai ter uma especiaria. Isso aí é um prato bom pra gente encarar com um belo molho à bolonhesa, por exemplo. Um cheeseburger, né? Então vamos partir para a nossa harmonização, né? Que é a nossa live de hoje. Que assim, eu queria que você começasse explicando assim, o que funciona, assim, como é que funciona a harmonização, qual é a base e os critérios para a gente entender o que é uma harmonização, né? Porque as pessoas falam e a gente acha que muita gente não entende. Para início de conversa, não é o vinho que harmoniza com a comida, é a comida que harmoniza com o vinho. O ideal é você escolher o vinho, dar uma lida na ficha técnica dele, ver o que ele tem se ele tem essa madeira, se ele é mais velho, se ele é mais estruturado, mais encorpado. E às vezes a própria nota às vezes você chegando o celular perto do QR Code do contrarótulo, você vai direto para a ficha técnica dele.
E aí eles têm, inclusive, sugestões. Mas aí são aquelas sugestões meio caretas, né? Ah, carnes de caça, caça de pelo. Ah, isso é muito sono, cara. Os franceses eles estão diante de uma encrenca fenomenal com relação a essa coisa do aroma do vinho e das harmonizações. Porque de repente, e eu não estou falando dessa crise de agora, não, estou falando das crises anteriores, que fizeram com que os mercados saíssem da Europa e se expandissem para a China, para a Índia, para o México, para o Brasil, para a Nigéria. Olha só quantas gastronomias, quantas gastronomias. Exatamente, exatamente. Quantas culturas, né? Quantas culturas gastronômicas diferentes, né? Nossa, e é o tal negócio. O que vai harmonizar com o meu vatapá? Entendeu? O que vai harmonizar com o meu ceviche? Moqueca. É verdade. Com a minha moqueca, exatamente. E aquela roseta de aromas que tem aqueles cranberries amarelos do norte do Canadá. Isso não existe no México, isso não existe no Brasil, isso não existe na China, não existe na Índia, entendeu? Não existe na África do Sul. Então a encrenca deles é refazer isso aí, baseado em novas especiarias, novos sabores e novas estruturas de prato. Entendeu? Que não são. Que harmoniza com o nosso arroz e feijão? Entendeu? Então Mas a primeira pergunta: vinho vai com arroz e feijão? Eu desconfio um pouco. O caldo do nosso feijão ele tem uma coisa meio astringente. Eu acho que brigaria um pouco com o vinho. Se for para tomar, toma com vinho bem leve, sem madeira nenhuma. De repente até com rosé, talvez. E existe a harmonização clássica com lambrusco, né? Mas os lambruscos que chegam aqui são meio infelizes, entendeu? Então, não sei se... eu tomaria uma cerveja ou tomaria uma caipirinha, se fosse o caso da feijoada. Eu estava pensando nisso, mas achei que ia ficar meio assim, porque eu acho que não tem que forçar a barra, né? E aí vem até na minha segunda pergunta aqui para você, assim, por exemplo, existe um momento em que o vinho errado, né, combinando erradamente, vamos dizer assim, com a comida errada, um desvaloriza o outro, né? Tem combinações que são proibitivas. Existe uma tendência de certos molhos darem uma apagada no vinho, darem uma segurada. Às vezes você vai investir um pouco mais num vinho bom que vai acabar perdendo para a comida. Entendeu? Então, existe sabe, beleza, a gente vai ter um molho de tomate, a gente pode escolher melhor um vinho. Não, se o molho de tomate estiver ácido, com acidez demais, vai... praticamente só um Barbera sem grandes interrupções vai conseguir segurar a onda dessa acidez. Aí tem gente que chega e põe bicarbonato. Aí exagera o bicarbonato, aí o bicarbonato reage com vinho, dor de barriga. Ou então tem gente que põe açúcar para tirar a acidez. Já é uma outra estrutura de molho. Então, é o tal negócio. É mais fácil você pegar o vinho e resolver o que você vai comer em vez do contrário. Mas o nosso hábito é o que vinho eu peço para esse prato, né? Porque, verdade, a gente faz exatamente o contrário. No fim das contas, o que acontece? O que aconteceu conosco? Os restaurantes têm os pratos e depois você escolhe o vinho. Então a gente ficou condicionado a esse caminho, entendeu? E não ao caminho inicial de você. Vou fazer um prato. Qual? Qual vinho que eu tenho? Esse. Então vou fazer aquele prato. Mas no restaurante não é assim. Você primeiro escolhe o prato, você vai lá para comer. Né? É verdade. É verdade. Não no meu caso, né? Tem até aquela brincadeira assim, gente, já está tarde. Vou almoçar porque eu estou com sede. Então, preciso comer porque eu tenho que beber. Exatamente. Exatamente. Agora, olha só, tem umas tradições assim muito antigas, como, por exemplo, assim, o queijos e vinhos, né? Que a gente faz, inclusive, eventos e tudo. Você fala, não, vai ser tipo um queijos e vinhos, né? Por que esse casamento dá tão certo? Né? Quem inventou, né, a coisa de realmente harmonizar numa coisa tão certeira os queijos e vinhos?
Tem uma má notícia para você. Não é Ai, meu certeza Deus. e não é match. Não é match. Na realidade, Gente, o Pedro sempre o faz isso queijo, comigo. na Eu realidade, o preparo as queijo é perguntas outra sabendo que é um complicação. risco. Na realidade, o queijo é outra complicação para o vinho. O que a gente se acostumou aqui numa determinada época foi a ter eventos que eram assim, um pouco mais chiques para você não era o que as baladas que a gente tem hoje, né? Era uma coisa mais chique, você ia um pouco mais arrumado para arranjar um namorado, uma namorada séria. Então era uma coisa mais chique, era o chamado queijos e vinhos. Só que era uma época em que todos os vinhos eram trágicos e todos os queijos eram deprimentes. Então, Não, calma a aí. coisa. Mas aqui, na Europa não era. Não, na Europa não é, mas o que acontece lá é que você tem bons pães, que é uma coisa rara aqui. E aí o pão ele vai ajudar muito mais o vinho do que o queijo. Às vezes o queijo, dependendo da picância dele, ele pode arruinar também um vinho. Ele vai deixar com aquele tanino todo sobrando. Você vai ficar, parece que você está tomando um copo de talco. Entendeu? Então, para cada queijo existe um vinho. E, em geral, uma das regras mais bonitas da história das harmonizações, se é que a harmonização tem história, é você pegar o vinho, o queijo de uma região e harmonizar com a bebida daquela região, seja ele um vinho branco, seja ele uma cidra, como é o caso no norte da França, né? Que você tem os camemberts, que vão tão bem quanto com vinho, vão bem com um copo daquela cidra que eles têm, que é maravilhosa, né? Que é a base do Calvados, que eles fazem com maçã. Ou então Você acha você que é um vinho mais, por exemplo, mais para o lado pro digestivo, de sobremesa? Porque geralmente, assim, eles te servem como opção de sobremesa, ou uma se for sobremesa, ou uma se tábua de queijo. se for um queijo daqueles azuis, tipo gorgonzola, aí sim um vinho mais de sobremesa. Porque aí você tem que pensar como se fosse um caldo. Tem uma vez eu fiz uma matéria para o Cadernoela, que foi inclusive para o Carnaval, para chamar atenção para as pessoas, inclusive quem estava chegando no Rio, para a gastronomia carioca. E a gastronomia carioca ela é bem complicada para gente harmonizar com qualquer vinho, né? Aí eu Bem, acionei em tempos de carnaval, acionei os diretores de harmonia. Fiz uma espécie de escola de samba nessa matéria e entreguei foram cinco sommeliers homens e cinco sommeliers mulheres. E as soluções foram divertidíssimas. Eu dei assim, queijo coalho, dei biscoito Globo. Foi só encrenca e coisas muito legais. E com relação ao queijo, o queijo coalho foi parar com a Elaine, que na época estava, se eu não me engano, acho que ela estava lá com o Marcelo Torres, lá no Giuseppe, no Giuseppe Gril, não, no Laguiole. E ela me deu uma solução maravilhosa, que foi madeira. Né? Eu disse, pô, madeira com queijo coalho? Claro, é o caldo. É a cauda do queijo coalho. Entendeu? A gente não come com melado, com molho caramelado, adocicado, que seja. E, genial, maravilhoso. E tem mais. Os homens que não destruam tanto a minha cabeça. Mas as mulheres deram um show de sensibilidade. Porque as mulheres elas não têm espanta, né? um olfato e uma percepção que é de quem tem filho, né? De quem está botando uma colher de uma comida na boca de um filho. Então ela tem que cheirar antes. Então a percepção de aromas, olfatos e combinações, no fim das contas, é muito mais apurada entre as mulheres do que entre os homens. E me Eles fala vão uma ficar coisa, meu olho, mas tudo bem. essa coisa de apurar, por exemplo, assim, né? Como é que você acha que seria um bom caminho para a gente poder começar a apurar a nossa sensibilidade? Você falou do olfato, por exemplo. Não, porque tem, às vezes assim, eu fui já numas vinícolas que traziam todos aqueles condimentozinhos, né, para você poder sentir o cheiro e ir podendo começar a reconhecer. Isso faz sentido para você? Isso aí, eu nunca fiz esse teste. Eu até tenho uns aqui, mas eu tenho que confessar que eu nunca abri.
mas é o chamado nez de vin. E eles têm os cheiros que são o que a gente chama de descritores dos vinhos, né? Que são os maracujás do Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, você vai sentir abacaxi, maracujá, manga verde, aspargo, dependendo de onde é feito. O Chardonnay, você vai sentir também frutas mais mansas, tipo ameixas, tipo pêssegos. Se tiver um pouco mais de barrica, você vai começar a sentir as ameixas, etc. E você sente umas notas também de fruta seca. Riesling, para mim, é o grande encantamento atual, é a uva Riesling. É o dos vinhos brancos alsacianos e em outra escala, alemães. E eu tava perdi um pouco o fio da meada. E você ter essa coleção é um bom caminho, porque ele te excita, porque ele te desafia. E você vai encontrar nos vinhos, esse vinho tem aquele cheiro que eu senti. Esse branco tem aquele aroma que ele estava avisando que ia rolar. Então, ele ajuda com a intimidade do vinho. Você fica mais íntimo de uma taça, que é o primeiro grande caminho, né? Ninguém se torna... Você vai se familiarizando, né? Na verdade. Exatamente. Ninguém passa a entender de vinho tomando uma taça por mês. Então, antes de tudo, treino, cheirar, provar vinho ruim, provar vinho barato, provar vinho... porque você só vai entender as qualidades de um vinho caro depois que você tiver muita familiaridade com barato. Então, dentro desse mundo, é um apelo que eu faço para todos que estiverem aí. Não tenham medo de comprar vinho barato. O que a gente encontra por aí, nos supermercados, etc., tem muita coisa absolutamente bebível, coisas muito agradáveis. Você me deu, né, umas dicas essa semana, que eu pedi um SOS aí para você, e foram ótimos os vinhos. Aí depois, com o tempo, você entra entra na seara do conhecimento, passa a estudar, passa a conhecer os escritores. Eu estou correndo atrás, por exemplo, de saber quais são os elementos que tem dentro de um vinho, que tem também dentro da maçã, que fazem com que eu sinta casca de maçã em determinados vinhos, como, por exemplo, chardonnays, champanhes. Os espumantes brasileiros, meu Deus, espumantes brasileiros maravilhosos, gente. Baratos, 80 pratas, 90 pratas, um lírica crua. E detalhe, os vinhos brasileiros são os mais dietéticos do mundo, porque são os que têm menos açúcar. Olha, interessante. Bom, ou seja, essa quarentena está perfeita para a gente poder, então, mergulhar, porque temos tempo, está todo mundo bebendo vinho todo dia. Então, olha aqui, a gente vai exatamente apurando aqui, né, nesse dia a dia. Agora, então... Pedro, e se a gente tivesse que falar, assim, de harmonizar alguma das principais uvas com a comida, né? Por exemplo, Malbec está para a carne. Como é que funciona na hora dessas escolhas? Talvez fique um pouco mais fácil também, né? Eu já fiz algumas matérias sobre isso. E a gente sente muito, provavelmente você vai sentir nesse vinho aí, uma coisa meio sanguínea, uma coisa meio carnuda no vinho. É perfeito para carne. Perfeito. Entendeu? É como se ele vira um molho da carne. E aquilo que eu estava falando com você a respeito dos queijos. Onde você tem uma especialidade gastronômica e tem também um vinho, certamente aquele vinho é adequado para aquela comida, porque aquela comida é celebrada durante anos e o vinho também, na mesma mesa. Entendeu? Então, eles combinam. Não é por serem irmãos de pátria, não. Mas é porque eles são de uma região e são feitos, muitas vezes, pensados para aquele tipo de especialidade, como acontece com os borgonhas, que você abrir um borgonha com um frango assado de Bresse é outra conversa, né? É verdade. Você tomar um vinho alsaciano com um choucroute garni, perfeito. Você
ainda entre os Borgonhas, você tem os pot-au-feu, você tem os Bœuf Bourguignon, e aí você vai associando, você vai aplicando. O Bœuf Bourguignon, o que ele é? Um picadinho, é um picadão, né? Mas é um picadinho dentro do que é a nossa essência. Então, casa direitinho. Né? Às vezes você tem que mastigar alguma coisa, você não precisa mastigar tanto uma ostra, por exemplo. Ninguém mastiga ostra. Então, vai direto com acidez. Onde você encontra as grandes ostras da França? Na saída do Loire. Onde é que está o grande branco da França? Na saída do Loire. A gente precisa ver o Loire. É a coisa das origens, né? Quer dizer, que vai gerando exatamente essa familiaridade, né? Da produção do alimento do vinho. Bem interessante. Que é uma coisa que não acontece tanto nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm uma indústria razoavelmente recente e eles têm uma indústria feita para acompanhar o modelo do vinho tinto francês. O vinho americano ele é Bordeaux. Porque ele é Cabernet, ele é aquele corte de Cabernet Franc com Merlot, etc., que está muito bem retratado no filme Sideways. Quem puder, assista, mas não se impressione com o que aquele ator vai dizer, que I'm not drinking any fucking Merlot. Pode tomar os Merlots, porque os Merlots estão começando a ficar bem melhores agora. Eles eram muito doces. Eles eram, até por ser muito doces, eles eram mais amigáveis para quem está começando. Então o Merlot acaba adotado pela pessoa. Malbec, mesma coisa. Carmener, mesma coisa. Eles têm essa facilidade para quem está começando. Para quem quer harmonizar. Por exemplo, o vinho que vai na receita propriamente dito. Esse vinho que a gente, né, você falou do Bœuf Bourguignon, me lembrou isso, né? Quer dizer, que leva um pouquinho ali de vinho tinto, né, na hora de fazer. Leva bastante vinho tinto. Muito vinho Pois tinto. é. Aí me veio uma pergunta na cabeça. Assim, esse vinho tem que ser um bom vinho ou pode ser um vinho comum? Porque sempre na hora que a gente quer fazer um prato incrível, eu acho assim, a gente acaba usando um vinhozinho mais, né, corriqueiro. Usa um vinho desses do supermercado, um desses que eu falei que são bem razoáveis. Só não usa vinho ordinário, né? Não, se vinho ordinário não tem que nem ter, né? Assim. E a rigor, eu respeito tanto quem produz vinho, até quem produz vinho ruim eu respeito, porque é tanto trabalho para fazer vinho, é tanto trabalho para botar aquilo no mercado, vender. É um trabalho insano, entendeu? Então, você não gosta desse vinho, isso você nunca vai ouvir isso de mim. Porque é engraçado quando você vai numa vinícola, tá com um enólogo, ele normalmente está com o braço direito dele e tem um momento assim que é impressionante. Parece que eles estão falando em dialeto um com o outro. Eles não ouvem o que você diz. Eles conversam, olham para o céu, olham para a terra, se abaixam, pegam a terra, mostram para o outro, olham, indicam, não sei o quê. Daqui a pouco, pá, sai do alfa e volta ao mundo normal. Entendeu? Então é um envolvimento que é é quase como se fosse um membro da família. Entendeu? Você não pode chegar para o cara e falar que o filho dele é feio. Por mais que você ache, você tem que respeitar o fato dele ser filho dele acima de tudo. A Flávia está dizendo aqui, não gosto de beber sozinha, mas estou quase abrindo meu Carmener. O papo está tão bom. Falei, imagina se a gente for pensar assim, Flávia, nesse momento. Maravilhoso beber. É beber com a gente mesmo. E, inclusive, estamos todos juntos. Então, pode vir beber aqui com a gente. A Flávia trabalha lá no Bazar. Ela está em contato com alguns dos melhores vinhos que uma carta de um restaurante possa ter na vida. Aliás, eu faço sempre a minha referência a uma das pessoas que mais me ensinou vinho na vida, que foi a Cris Beltrão. Não só me mostrando coisas que ela tem do paladar dela, como as coisas inteligentes que ela tem na carta do Bazar. Espero que sua cara eu adoro o Bazar. Todos nós façamos uma romaria ao Bazar. Saibam, ali vocês não vão experimentar uma bobagem. Olha aqui, agora é o seguinte. A Paula está terminando o Carmener dela também. Pois é. Tá vendo? Fernanda está tomando o quê? Rita está tomando o quê?
Não, gente, é muito bom, né? Se desse para ter a fotinho de todo mundo aqui, né? Vamos ficar Pois só no é. imaginário. Joaninha, tá tomando o quê? Ô, Pedro, vamos Ah, falar assim, então, das dicas de harmonização? Né? Por exemplo, já que o vinho está fazendo parte do nosso dia a dia mesmo, então vamos começar assim por umas comidinhas caseiras de dia a dia. Por exemplo, uma pizza, né, que a gente pede. O que você acharia uma boa harmonização? Eu iria para o vamos lá. tinto, na minha cabeça, Vamos para lá. começar. Pra gente conversa, que pizza que a gente tá pedindo? É uma Ah, pizza de tá. cogumelo? É uma pizza calabresa? É uma pizza. Entendeu? Então, tem um monte de pegadinhas aí em cada que a gente faça. Por isso que, mais uma vez, vale a pena a gente escolher primeiro o vinho e depois e depois que a gente vai preparar ou pedir no delivery. No caso vamos lá, de uma pizza calabresa, pensa num lugar onde tenha, pensa num vinho calabrês, pensa num primitivo de Mandúria, entendeu? Pensa deixa eu ver, ou então num vinho que dê espaço para aquele salzinho da calabresa, né? A Elaine, ela está com um site de vinhos, que é o Amai Vinhos, que ela tem, se eu não me engano, um vinho austríaco. Não sei se é ela ou então se no site da Berkman tem. É um vinho austríaco, de uma uva chamada Zweigert. É absolutamente adorável. Entendeu? Outro. Vamos lá, a gente está pedindo. Ó, Flavinha Escrito uma outra Congela aqui, pizza. queridona falou 4 queijos, pizza 4 queijos. 4 queijos? Nossa, mãe, isso Essa é difícil, né? Você já é misturou os difícil harmonizar um queijos queijo, imagina ácidos. 4, né? Geralmente é É, o quê? Gorgonzola, que leva, provolone, mussarela, eu acredito, e não me lembro qual é o quarto queijo, não. Cruz, uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola que toma enxaguada Esquece o geral. vinho, Flavinha. Não, tô brincando. Mentira. Tô brincando. Vamos lá. Toma uma pizza 4 queijos, você não precisa tomar um grande vinho. Toma um Cabernet sem muita madeira. Um Malbec, pode ser. O Malbec também é muito bom para o caso da calabresa, porque tem o salzinho. Ó, perguntaram aqui uma coisa interessante. Por exemplo, existe um vinho coringa? Né? Você está ali na dúvida e tudo, pô, você fala, esse aqui não vai quebrar nenhum outro sabor de comida. Tem esse, cada um tem a sua harmonização. Não, porque os vinhos eles variam conforme o tipo de vinificação que eles sofrem. Por exemplo, se um vinho tem 48 meses de madeira, ele vai ter um outro resultado, entendeu? Ele vai sair com gosto de baunilha, vai sair com gosto de madeira, vai sair com cheiros que são completamente diferentes desse 2018 que você está tomando aí agora, que não tem madeira nenhuma, entendeu? Então, se a gente for pegar um vinho coringa, o próprio mercado indica quais são os grandes coringas, né? É o Cabernet e o Chardonnay. O Chardonnay, ele é, por exemplo, um vinho, uma uva, um vinho que você pode comer facilmente, Riesling é outra, facilmente com uma carne um pouco mais delicada. Eu já comi uma vez lá no Esplanada um bife ancho com Riesling que parecia uma conspiração divina. Tava perfeito. Olha, Tava interessante. perfeito. Bom, e aí, continuando aqui, por exemplo, molho de tomate. Espaguete com molho de tomate. Quer dizer, que é uma coisa ácida. O tomate tem aquele. A Renata está falando aqui da Coca-Cola com a pizza. A Coca-Cola ela tem uma harmonia perfeita. Cachorro quente do Genial. Essa é a harmonia. Melhor ainda, se você fizer um molho caseiro, Guaraná. Não tem nada que case melhor. Agora, o molho de tomate é exatamente aquele caso que a gente estava falando aqui no início. Não sei se ela pegou o nosso caso. Depende da acidez, depende se vai ter uma azeitona, depende se vai ter... Nesses casos, na dúvida, vai no Cabernet, que não vai ter muito erro, né? No caso o Cabernet ele pode ser melhor por um preço baixo. O bom Malbec, ele sempre vai estar acima de 200 pratas. Ah, é? Então já sabemos que assim, Malbec barato já não é uma coisa
Barato que eu digo assim, num precinho É um vinho de módico mesa. já é duvidoso. É É um isso? vinho para dia a dia, entendeu? Porque eles passam a ser muito baratos. Né? Então é grande produção, é grande exposição em madeira, que não tem como escapar disso. O Malbec ele tem essa vocação para madeira. Né? Agora, existem Malbecs que estão sendo produzidos agora na altitude da Argentina, que são absolutamente notáveis, são absolutamente fora de série. Olha, eu vou te falar que esse aqui tá espetacular, sabia? Eu tô aqui, e é Ah, engraçado isso, até gera uma outra pergunta, né? você tem que se Incrível, a divertir gente com isso. Você vai, está se divertindo a com esse gente vinho? vai sentindo aos pouquinhos, né? Ele tá ficando melhor agora do que, obviamente, na hora que eu abri a garrafa, né? Você Ou está se divertindo seja, com esse vinho? oi? Você está se divertindo com esse vinho? Muito. Pronto, acabou. Fim. Não, mas eu ia te perguntar uma coisa, assim, por exemplo, essa coisa do vinho respirar, isso assim, é real, né? Quer dizer, existe um momento que você abre e tem que dar aquele tempinho mesmo, né, de respiração do vinho, porque vai mudando, né? Ele vai assentando, é isso? O que que Vai, acontece tecnicamente? ele vai reagindo com o ar para início de conversa. Uma coisa que eu O noto muito. Malbec é do Asa, assim, desculpa, que a Fernanda Ferring perguntou. Esse Malbec aqui Esse, é esse aqui, ó. E é do Asa Gourmet, que foi uma indicação do Pedro. Então, fala, a gente estava falando do quê? Da respiração do da vinho. respiração, Né? eu estou procurando meu respirador. Eu não Ah, encontrei. Tô sem, o respirador não é isso que vocês estão imaginando, não da pandemia, não. não É é o o do respirador coronavírus. Mas Pedro, o que eu faço? Eu decanto o vinho? Eu não sei. Se ele estiver muito duro, muito fechado, se ele estiver amargoso, joga ele dentro de um decanter, mas joga assim, aquele cablof, fazendo barulho mesmo, para ele se envolver. Misturar. Eu já vi o Ivo, o sommelier lá do bazar, ele faz uma coisa incrível, que ele pega o decanter e balança na tua frente, assim, quase como se fosse um liquidificador, para ter muita respiração, para ter muito envolvimento de qualquer molécula do vinho ali com o ar, para ele poder começar a mostrar o poder dele, né? Agora, corre o risco também dele mostrar rápido demais e depois da metade da garrafa o vinho morrer, virar uma coisa flat. E é aí que a gente vê a diferença dos garotos e dos adultos entre os rótulos de vinho. Nesse universo, né? Bom, vamos para os É o risotos? Ivo, o Ivo é um craque. O Ivo é um craque. Trabalha com a Fernanda, que trabalha com a Flávia. Olha aqui, os risotos, que a gente tinha, né, achado uma coisa legal também. Agora, de repente, você vai me responder de novo. Depende do que é o risoto. Se é de camarão, se é de Exatamente. aspargos, se é de, né? Exatamente. Mas peraí. O risoto, aí a gente tem que parar para pensar no que acontece com o risoto. O risoto, você está trabalhando com caldo reduzido e está trabalhando, acima de tudo, com manteiga. Então, na regra geral do risoto, já pensa em um vinho que tenha pelo menos um ano e meio de barrica para dar aquela estrutura, porque senão ele vai perder da manteiga. A manteiga ela tem aquela propriedade de fazer aquele coating na boca, fazer aquela coisa que cobre a tua boca, e aí você não sente as coisas mais delicadas. Então, se você... vamos lá. Vamos falar de um risoto de cogumelo, ou falar de um risoto de gorgonzola. São coisas completamente diferentes. Para o risoto de gorgonzola, eu talvez escolheria um branco Gewürztraminer. Se for o de cogumelo, e olha que eu não estou falando em carne, já escolheria um tinto do norte da Itália. Entendeu? Ou um Côte-d'Ivoire, ou um sul da França, ou até um Beaujolais. Não o Nouveau, mas um Beaujolais mesmo, de que eles estão cada vez mais frequentes aqui. Tipo um Morgon, ou um Moulin Avant, alguma coisa do gênero. É o Beaujolais Village. E me diz uma coisa, como é que fica, no caso, essa harmonização com alimentos, com condimentos de mais personalidades, mais marcantes, tipo pimenta, curry, né? Que assim, são coisas que realmente aí separa e fala... Oi? Dendê. Dendê, pois é. Azeite de dendê. Vamos Eu ia trazer até falar aqui, dendê também. para cá.
Vamos trazer encrenca para cá. Acabei de falar, os vinhos alsacianos são perfeitos para comida baiana, para comida tailandesa. Leva leite de coco também, né? Leva coisa meio coco, né? Leva coco. Mas esses vinhos da Alsácia, eles têm um açúcarzinho residual quase natural. Faz parte do produto final que eles costumam ter. E o Paco aí, cara. A Raquel. Então essa história de risoto, você acaba caindo nesse caso também. Você vai fazer um risoto de frutos do mar, por exemplo, que ele tenha um de bacalhau, tipo aqueles venezianos que acabam com finalização daquela mantecada. Você vai precisar de uma estrutura na boca, você vai precisar de uma madeira, você vai precisar de se você botar um vinho jovem, ele vai ser completamente anulado. Entendi. Certo. É como se você estivesse tomando um copo d'água. E eu ia te falar o seguinte, por exemplo, para acompanhar a sobremesa. Claro, o Paco falando aqui, ó, cerveja espumante com comida condimentada. Isso aí os chineses já preconizam, os tailandeses já preconizam, os vietnamitas já preconizam isso, e os nigerianos também. E sem contar com os mexicanos, né? Isso só para falar de quem usa pimenta para valer num prato desses de comida comfort food, né? Dessas que a gente faz no sábado e no domingo. Entendi. Bom, aí eu ia te perguntar o seguinte, para acompanhar a sobremesa, né? Você valoriza esses vinhos de sobremesa, por exemplo? Se considera. Olha, eu valorizo tanto. A gente está falando de que doce, cara pálida? A gente está falando dos doces portugueses. Vamos começar pelos doces brasileiros, que tem manteiga pra caramba. Isso. 1 quilo de açúcar para cada quindim. Ali você tem que atacar com açúcar também. Você tem que ir você tem que ir no madeira, você tem que ir depende, né? Isso não vamos falar em chocolate ainda. Mas você pode ir no Porto Tone, você pode ir naqueles os italianos, os Marsalas. Meu Deus, cara, que vinhos maravilhosos são aqueles, entendeu? O próprio vinho santo, que na maioria dos casos é uma brincadeira, tem também vinhos excelentes, rótulos excelentes, né? Agora, chocolate. Existe uma tradição de se indicar o vinho do Porto. Eu só vi tragédia até agora de vinho do Porto. Eu ia exatamente entrar no vinho do Porto agora. Qual era o momento perfeito para o vinho do Porto, para você? Exatamente. Agora, existe um vinho que é um vinho assim meio bobo, que ninguém dá muita bola para ele, do sul da França, chamado Banyuls, que é da Catalunha francesa. Ali na ponta mesmo. Ele é produzido, inclusive, perto de onde era o restaurante do Ferran Adrià. E esse vinho experimentar o Banyuls na seca, ele não vai te dizer nada. Agora, com chocolate, pum. Ele acontece, né? Incrível isso, acontece, né? Não, acentua, o chocolate, né? Acentua. O chocolate agradece, ele vibra, ele entendeu? Se intensifica. E vem cá, e o Sauternes? Sauternes por excelência, ele é um vinho para acompanhar o foie gras, né? Tanto o Sauternes quanto o Tokai. Não só o Sauternes, como aqueles vinhos da região também. Agora, são perfeitamente adequados para sobremesa. Agora, um Sauternes, você precisa ter uma conta na Sotheby's para poder comprar um bom Sauternes, né? Você entrega a chave do teu carro para pagar uma caixa. Então, eu se fosse você, pegava o Sauternes e tomava só ele. E o Sauternes, talvez, com um Roquefort muito fino. Ou seja, tem alguns vinhos que, para brincar disso, ou brinca direito, ou né, melhor não brincar. Exatamente. Já entendi. Ou então vai no Pão de Açúcar e pega um Cabernet de 40 pratas que você vai ficar satisfeito. Eles têm um pouco mais de doçura. Eles são feitos exatamente para quem está com medo do vinho. Ele sente aquele açucrinha. Uau! É isso que eu estou querendo
É isso que eu estou querendo para minha harmonização, né? Olha aqui, a Rita está falando, e o vinho para tomar sozinho? Ou Vinho para seja, tomar. pelo que eu entendi, deve ser assim, né? Qual é aquele vinho que não é para ir com nada, porque ele é tão incrível que é para você não harmonizar. Seria isso, Rita? Olha, os vinhos, tem os vinhos da moda agora, que na realidade estão aí há aproximadamente uns 40 séculos, que são os vinhos laranja da Eslovênia. Esses são vinhos para você tomar sozinho, entendeu? São vinhos oxidados, eles têm uma característica própria, eles são inteiros por si só. Se você for acompanhar com alguma coisa, o mais fino presunto cru, porque ele tem aquela pegada, uma pegada seca na boca, que é mais ou menos a relação dos tapas com o Jerez, que é do sul da Espanha, né? E que são também vinhos admiráveis em termos de resposta para determinadas comidas. Caldos, por exemplo. Antigamente, né, a gente ia no restaurante, muita gente, a gastronomia que está desaparecida, né? A gente pedia consomé, lembra? Com crouton. Consumir, maravilhoso. Ou com esses vinhos laranja, espetaculares, espetaculares. Ou então, Ronaldo, grande economista aqui, querido. Última live foi incrível com ele. Amante de vinhos, tá vendo? O Ronaldo Não, Ronaldo, maravilhoso. A gente fez uma live aqui sobre economia. Ele é um dos sócios do Banco Modal, né? E um super amante de vinhos. Está aqui e tal, curtindo aqui. Tá tomando o que, Ronaldo? Pois é, Ronaldo. Você está tomando ou você está preparando? O que você vai tomar depois de você ouvir tudo isso que o Pedro está falando? Falta 3 minutos, hein? Pois é, exatamente. Vamos lá. E que mais, Pedro? Assim, eu acho que... tem as séries do Vinha Tondônia, que é uma vinícola espanhola. Que é mais que eu... Meu Deus, a minha paixão, meu coração está no Loire. Está nos Cabernet Francs do Loire, nos Chenans e, acima de tudo, no Sauvignon Blanc, que é uma uva meio maldita, porque enchem ela de madeira e fica um maracujá enlouquecido. Fica uma coisa... É bom até botar num sorvete, no sorvete de creme, porque ele vira uma calda. Mas ali, eles têm salinidade, eles têm um outro comportamento, tem o calcário do solo. A gente não pode se esquecer que os vinhos do Loire, que são... eles foram os vinhos da corte, na época em que a corte era no Loire, era em Tours, era em Angers, não era em Versailles. E isso a gente está falando de Francisco I, François Ier. Quem é que está... Eu fui visitar um dos castelos. Quem está enterrado lá? Um tal de Leonardo da Vinci. Ou seja, era uma área onde o iluminismo do vinho está enraizado na terra. Então, onde você tem ali vinhas velhas, você vai pegar as velhas práticas, os velhos sabores. Nossa, mãe, o meu coração está lá. A nível pessoal, Bom, eu acho que eu já sei a resposta, mas enfim. Entre os vinhos do Velho Mundo e os vinhos do Novo Mundo. Se tivesse que escolher, eu sei que você vai dizer assim, não, mas depende do momento, não, mas tem que escolher. Você tem direito a levar na bagagem ou do Velho Mundo ou do Novo Mundo. Qual que você leva? Gente, isso que eu derrubo. O do velho. Eu já sabia essa resposta, né? Depois essa declaração de amor, gente, para o Vale do Loire, na verdade... Não, mas o Loire não pode ser enquadrado dentro do que é o Velho Mundo. Porque o Velho Mundo ele foi estabelecido pelo vinho tinto. Entendeu? E o vinho tinto, o mundo é separado em 2 hemisférios, o Bordeaux e a Borgonha. Todo mundo tenta seguir. E isso aí me dá muito sono, das pessoas chegarem e falarem assim, Pedro, olha só, experimenta esse Cabernet com 12 meses de barrica aqui. Sono total, cara. Entendeu? Então o Velho Mundo é aquele. O Velho Mundo é o Douro, o Velho Mundo é Borgonha, o Velho Mundo é Bordeaux, Borgonha, Douro, norte da Itália.
Entendeu? Então, esses formatos que influenciam o mundo, o novo mundo, é que são considerados os velhos. Por isso que eu estou me divertindo muito mais com os brancos do que com os chinos. Porque os brancos, eles Gente, não olha seguem. só, eu detesto que a gente seja tirado do ar, mas o Instagram não tem piedade nem dó. Então, olha Não. aqui, ó, queria agradecer, olha só, quero, né, enfim, super agradecer